E aí, galera, esse é mais um Minha Quebrada. Estamos aqui em uma das cidades mais altas do Distrito Federal, onde tem o Leão da Serra, onde de suas varandas você vê vários sobrados, onde está a nova TV digital, a nossa nova torre de TV. E nós vamos hoje dialogar com essa galera que é sinônimo de luta e resistência. Quando se fala em luta e resistência na periferia, cara, na parte norte sobretudo, mas no DF como todo, não tem como não lembrar dessa história desses caras que são guerreiros. De gangue para ONG, de ONG para casa e centro de recuperação. Eu tô em Sobradinho 2 e o nosso papo de hoje é com o Grupo Cultural Azulim. Esses caras que são, como eu falei para vocês, uma referência quando se fala em projeto social e resistência na periferia. Obrigado aí pelo convite, seja bem-vindo à Minha Quebrada. Amém, vamos lá, tamo junto, é isso aí. Bora roletar, irmão? Vamos aí, vamos dar uma rolê na cidade. Então bora. Conhecer um pouco da quebrada. Vamos, nós estamos aqui em Sobradinho 2, né? Isso. Mas eu queria que você apresentasse, apresente sua quebrada pra nós aí. Pô, Sobradinho 2, pô, nós estamos saindo aqui de frente à paróquia São José, que mais ou menos há uns 15 anos atrás era de madeira, cara. E tá isso aí, essa grande beleza aí que faz parte desse cenário aqui, que cresceu junto com a cidade, né? Muito fé. Com a cidade, isso aqui era só terra, só poeira. Antes do Sobradinho, Irã, antes do Sobradinho 2, na década de 60, Sobradinho era a Fazenda Sobradinho. Então acho que o nome vem dessa história, né? Que existia a Fazenda Sobradinho, o cara foi parcelando entre as famílias, etc., foi povoando. E eu lembro que tem uma história que o governo queria transformar essa área um pouco mais rural, uma cidade mais voltada ao rural. E aí Sobradinho foi crescendo, uma cidade que tem a mesma idade de Brasília praticamente, só que em 90 o governo resolve fazer o assentamento, né? Um assentamento e cria o 2, é isso? Exatamente, pô. Aí surge o Sobradinho 2. Você já morou em Sobradinho 1? Morava em Sobradinho 1, na quadra 2, né? Quantos anos em Sobradinho? Foram mais de 20 anos morando em Sobradinho, quadra 2, só de quadra 2, 10 anos. E a gente viu o Sobradinho 2 nascer. Aqui na verdade só tinha um cemitério e essas chácaras, né? A gente já roletrava por aqui, porque aqui é onde a gente vinha chupar uma manga. Onde a gente tá falando do 2 hoje, no né? 2 hoje, pô, eram muitas chácaras, né? A gente subia pra cá, na verdade, pra ir nas chácaras, né? Pegar manga, essa parada toda. Então nós já conhecemos o Sobradinho 2 antes dele nascer, né? Mas já frequentava a quebrada. Como é que começou a história de vocês, cara? Vamos lá. Cara, a nossa história começa por coincidência junto com a história de Sobradinho 2 mesmo. Eram os neguinhos da 2 que chegavam na cidade, né? Pra morar aqui, né, se radicar aqui em Sobradinho 2. Família ou amigos, né, cara, a galera que frequentava os bailes e tal, e as tretas mesmo de rua, né, que na adolescência é o que rola mesmo. Na verdade, na década de 90 era muito forte. Era muito forte isso, né, cara? Os grupos e tal. Os grupos, né, cara? A galera, né, na época chamava das galera, né, as turmas, né? Isso, as turmas. E aí a gente era intitulado como os neguinhos da 2 por ser da maioria negra, de estar sempre junto, né? Aquela galera de 15, 10, 20 jovens, 20 neguinhos, né, cara? E aí era o neguinho da 2 que tava vindo morar em Sobradinho 2. E a nossa história começa aí. E aí os neguinhos da 2 viram uma gangue? Os neguinhos da 2 na verdade viram o Azulim, né? Os neguinhos, os Azulim, né? Por que Azulim? O Azulim, um apelido carinhoso que a gente recebeu de um outro cara negro aqui da cidade, né? Que quando via aquela galera falava, lá vem os Azulim, acelera Azulim. E aí ficou. Nessa época era só um apelido. Só apelido, os Azulim. Que aí era uma galera. E aí que a galera conhecia como os Azulim. E aí a galera se encontrava para trocar ideia, fogueira, aquela coisa toda, a cidade começando. E eis que nessa época, pô, 94, aí é um assassinato de um jovem lá no plano piloto, desencadeia para toda a periferia, né, velho? E aí é isso que o governador manda cadastrar todas as gangues do Distrito Federal. E aí o Azulim, como era conhecido, os neguinhos da 2, os Azulim... Os Azulim era o funk show. Exatamente, cara, um grupo de funk, um grupo de dança. Na verdade, vocês eram um grupo que era a galera da 2 que veio para Sobradinho
2, trocava porrada com outras galeras E que se tinha- intitularam Azulim, mas na verdade vocês gostavam era de dançar nos bailes. Exatamente. E aí a gente foi pego de surpresa e com a responsabilidade, com a Mas necessidade de. Imagina você, Com a necessidade de provar o contrário, né? Pô, imagina você acordar e falar, mano, sou de uma gangue, nem sabia. Meu amigo, e aí você imagina mais pior do que isso, pô. Quando a gente foi intitulado como uma gangue atuante perigosa, a gente foi perseguido pela polícia, pô. Perseguido mesmo. Num belo dia aí, o micro-ônibus da PM parou num lugar estratégico e, na verdade, tudo quanto era neguinho que tava nesse dia perdido aí na cidade, num dia de sol igual nós estamos hoje, foi convidado a entrar para dentro desse ônibus para ir para a delegacia. Inclusive, negros que não tinham nada a ver com a gente, que sequer conhecia a gente, mas que acabaram recebendo essa forma de azulim. Auriran, quando que é que vocês, diante dessa tensão toda, que era, pô, mano, eu sou de uma gangue, resolvem fazer o Azulim um projeto social? Pô, então, cara, aí eis que a gente teve a oportunidade, né, de aqui em Sobradinho 2 tinha uma associação chamada Associação do Bem-Estar. E a responsável, a diretora dessa associação, por incrível que pareça, quando nós éramos adolescentes, tinha sido professora nossa de alguns cursos de capacitação. Então conhecia e sabia do nosso caráter. Sabia que E não era abriu essa as gangue portas, perigosa pô, da cidade. e abraçou a gente e abriu as portas pra gente, as portas da sua associação, da sua casa, virou nossa casa. Então a polícia já não encontrava mais a gente na rua, porque a gente tinha a casa dela como abrigo. Então, em vez da gente estar na rua sendo abordado pela polícia, a gente queria tomar uma cerveja. A galera gostava tomar uma cervejinha, tomar um vinho, trocar ideia, jogar um dominó. espaço. Que a gente fazia na rua, a gente passou a fazer dentro da associação. E logo em seguida, para mudar, a gente foi convidado a fazer um trabalho, né, para mudar a nossa história. Porque ela conhecia a nossa história, na verdade, para mostrar a nossa verdadeira também? história. Foi exatamente isso, cara. E qual foi a primeira ação do Azulim? Cara, antes da primeira ação, nós tivemos a oportunidade já de ter o envolvimento de um policial civil já aposentando, que comprou a ideia dessa associação. E eles juntos colocaram a gente frente a frente com a polícia militar e com a outra gangue que era considerada gangue rival com a nossa na época. Mas era E aí rival você mesmo? rival, você, rival da galera que da galera, tretava na exatamente. Era rival e ao mesmo tempo conhecido, né? Porque a gente já tinha muito disso, né, cara? A gente saía Se na trombava, porrada, mas a gente era amigo. E aí a gente... Foi da década de 90. Cara, gente. exatamente. Aí a gente... A primeira reunião foi muito tensa, né, velho? Polícia de um lado e duas consideradas gangues do outro, né? Que era a K9. Tinha a K9, que era de Sobradinho 1. E isso era pra quê? Pra tentar fazer igual? Exatamente, pra fazer as pazes, né, entre as duas gangues. E que foi muito tranquilo, porque, como eu falei, a gente, apesar de se confrontarmos, Não tinha essa... nós éramos amigos, pô. A gente cresceu juntos, então, e gostávamos das mesmas coisas, então deu tudo certo. Isso foi a primeira ação de vocês, então? Aí foi a primeira ação, né? Mudar fazer as pazes, vamos dizer assim, com essa gangue, com esse convívio, né? A gente vai subir? Vamos subir. Aí depois desse convívio, cara, veio aí que a gente foi convidado a fazer, vamos fazer uma ação, pô. E aí, pô, como a gente é genuinamente da cultura e tal, aí, pô, velho, curtia lazer, essa coisa toda, e Sobradinho 2 não tinha nada disso. E aí a gente foi e falou, pô, então vamos fazer uma ação de combate às drogas e à violência. Aí surgiu o Azulim pela paz, né? Primeiro evento de lazer. Vamos fazer uma grande rua de lazer. Mas vamos Que fazer era uma também rua... uma forma de quebrar o estigma do nome de ser quebrar um o nome estigma vinculado. e proporcionar aquilo que a gente teve lá em Sobradinho 1, porque é o lazer, a galera curtir. Vamos subindo, né? A galera curtir e tal. E a gente falou, então vamos fazer. Aí só que nós quisemos. Isso foi em que ano? Foi em 95. 95. E aí a gente fez uma grande rua de lazer numa quadra de esporte, a única que tinha então, localizado na R11. E aí a gente viu que a parada era aquela. Essa é a hora de... Aí, cara, era uma época próxima do Natal, aí resolvemos fazer uma festa de Natal para a comunidade carente da cidade, na sequência. Aí fizemos o primeiro rua de lazer, primeiro grupo Azulino Natal, Sorria Criança Legal. E aí você imagina, uma gangue de jovens batendo, fazendo uma campanha e batendo nas casas de Sobradinho 1, pedindo 1 quilo de alimento. Legal. E aí, pô, nessa ação a gente conseguiu 1000 cestas básicas, mas é engraçado que até então a nossa história saiu em jornal como gangue, né, Aí, velho? olha só, isso é uma coisa muito louca, porque você falou da primeira ação que vocês fizeram, aí começou, e cara, hoje vocês são uma baita de uma referência. Cara, né, mano? Não, é fantástico, porque essa referência é nossa, e a gente tem orgulho de dizer que muitos desses jovens
que os pais orientavam a virar as costas, a mudar de caminho, passou pelo Azulim, hoje foi formado, hoje está dando aula, fez oficina e hoje os caras são... E quando vocês viram o ONG de fato, CNPJ de fato? Mano? Cara, em 2000 a gente tem o nosso estatuto registrado e aí vira Grupo Cultural Azulim. Aí a gente sai de Gangue Azulim para Grupo Cultural Azulim. Agora, nessa vivência toda, vocês, baita grupo Crio de dança funk soul aqui na cidade, ainda com os Azulim só, vocês montaram um grupo de rap famosão aqui, não foi, cara? Pô, aí cara, e aí veio a União Funk Rap, né, que depois, um ano depois, vira Liberdade Condicional Rap, né? Ou seja, o Lio, que é primo de vocês? Exatamente. Sai lá da Ceilândia. Sai lá da Ceilândia, se encontra com a gente aqui e nos apresenta o rap, né? E aí a gente fez a junção. Na verdade, vocês tinham ali a parte dos b-boy da dança e te apresentou o mestre cerimônia. Exatamente. Aí a gente fez a junção e surgiu o União Funk Rap, que um ano depois, muito por conta da moda dos nomes mais pesados e tal, e a gente falou, porra, velho, então vamos mudar o nome. Aí eu, inclusive, foi um estalo que eu tive, falei, velho, Liberdade Condicional. Muito também por Liberdade Condicional por causa do que a gente teve como Azulim, que a gente tinha uma liberdade condicionada, né, velho? Sim, é verdade. Vocês não podiam estar transitando. Exatamente, era uma liberdade meio que condicionada mesmo. Eu falei, pô, então é isso. E o Liberdade Condicional lança, e agora, velho? Tu tá enrolado. Pô, mais um pouco estendido no chão, né, cara? Que na verdade foi o maior sucesso, né, cara? Que foi uma música que conta um pouco dessa coisa do jovem que comete o crime, que vai pro papudão mesmo e tal. E que até porque a história do jovem lá de Ceilândia que foi pra Papuda, muito colado do Lio, que é o cara que compõe essa música. Salve, Lio. E aí, pô, essa música virou um hino, né, cara? E engraçado que ainda num CD demo de um outro parceiro, e o Celção, com o olhar clínico dele, né? DJ Celção, que hoje não tá mais com a gente, mas é o grande cara, né? O cara que colocou essa música no cenário, né? Agora, ainda assim, apesar de tudo, você falando essa história, o que você, na visão sua, lá na época que você mudou pra cá, além da cidade ter crescido, mudou aquela perspectiva de o jovem na rua hoje? O jovem tem mais acesso? Como é que tá a cidade em relação ao que vocês tinham na época para o que eles têm hoje? Cara, a gente percebe que apesar do crescimento da cidade, do avanço do que diz respeito ao índice de grana mesmo, a galera hoje tá um poder aquisitivo melhor, a cidade tem crescido nesse sentido, saído daquele momento de pobreza, daquela galera que saía dos barracos de fundo de Sobradinho 1 e estavam construindo suas casas. Hoje você vê a Sobradinho 2 é casa de alvenaria para todo lado. Apesar de tudo isso, para a juventude ficou muito mais difícil. A gente, nessa época, a gente era feliz e não sabia, porque depois da gente ter conseguido reverter o quadro e tal, e mostrar a importância da cultura, do lazer, a gente fazia com muito mais frequência e curtia com muito mais tranquilidade, era muito mais feliz nessa época. Hoje, os espaços públicos, a cidade é muito menos ocupada. É verdade. As ofertas de cultura para essa juventude de hoje, ela é menor. Nós estamos num dia de semana à tarde, na nossa época a gente estava de golzinho nessa rua aqui, com certeza. Exatamente, cara, exatamente. Ó, nós estamos agora diante da quadra de esporte, que a gente fez o primeiro Rua de Lazer, primeira atividade do primeira atividade, então, ação, quando vocês ainda eram gangue. Foi aqui na R11, nessa quadra de esporte, a única que tinha então na época. Naquela época você falava que tinha as tretas, tinha mesmo, as guerras aqui continuam. Só que agora ficou um pouquinho mais pesado, né? As guerras a galera saía na mão e tal. A galera saía na mão. Hoje a galera os conflitos são muito morte mesmo. Uma galera matando a outra. Não tem firula não. Esse eu acho que é o grande desafio e a grande responsabilidade da nossa ONG, cara, que é justamente trazer de volta a ocupação dos espaços, dar oportunidade ao jovem de ter aquilo que a gente teve, apesar de toda a dificuldade, de todas as tretas e tal. Essa galera tem acesso a isso. Fazer isso. A gente costuma brincar aqui, o mestre Yoshi costuma brincar que a gente atende de mamanda caducando, né, cara?
gente tá pegando essa molecadinha aí de 5, 6 anos. E o Grupo Cultural Azulim foi o que deu o pontapé no Jovem de Expressão, com toda Caixa Seguradora, né, cara? Então a gente se sente muito honrado pela história. Cara, a gente é mais ainda, né, cara? A gente ter feito parte da história do Jovem Expressão, que vocês estão mandando bem lá em Ceilândia. E eu queria que, mano, encerrando o papo, nós estamos parando aqui na sede, tá ali, toda azulada, do Grupo Cultural Azulim, que você desse um recado aí, mano. Então, cara, eu quero só deixar um recado de que da pedra pode se tirar leite, que a nossa maior, eu costumo dizer que foi muito bom, nada disso teria acontecido se nós não tivéssemos sido considerados uma gangue. Talvez então é aquela história de né, mano? Pode parecer clichê quando a gente fala que há males que vem pra bem, mas foi um grande mal que veio para o bem dessa comunidade. E hoje o Grupo Cultural Azulim também tem um outro braço, que é a Casa O Mar Vermelho, que vocês atendem aí a galera por aqui. Muitos jovens lá da nossa época de brigas, de gangues e tal, né? Hoje passa pela casa de recuperação nossa, né, cara? Então, para muitos amigos nossos da antiga, né, é outro desafio. Mais uma vez agradecendo aí, Irã, pela sua disponibilidade. Pode crer, mano. Eu que agradeço aí em nome de toda a diretoria do Grupo Cultural Azulim. Darley, o cara que tá tocando lá a casa de recuperação. Darley, todo mundo aí. Mestre Washington. É nóis. E agradecer a todo mundo e agradecer mesmo em nome da comunidade, em nome do Sobradinho 2, que passa a ser um pouco mais conhecida. É isso, graças ao Minha Quebrada. Valeu. Tamo junto. Obrigadão. Valeu demais.